Salve galera, Roberto falando, e o tema de hoje é o apego e como lidar com ele. Então, antes de entrar propriamente na questão de como lidar, a gente vai entender um pouco o que é isso que a gente está chamando de apego, né? Então, uma coisa que a gente pode ver é o seguinte: é necessário que a gente pare um pouco e compreenda um pouco o que é a nossa própria mente, né? É necessário observar esses movimentos, esses pensamentos, essas emoções, para poder, enfim, apreciar de fato o que eles são, né? Não é a gente ter pressupostos sobre isso, não é entender isso de modo intelectual, é entender isso de modo prático. Então, nesse sentido, a gente vai precisar meditar. Então, meditar nada mais é do que aprender sobre quem verdadeiramente nós somos. Nesse sentido, a gente precisa um pouco aprender a relaxar um pouco das tentativas frustradas da gente sustentar uma brincadeira que é agarra e afasta. Não é basicamente assim que a gente se move, né? Então, aquilo que eu desejo, eu tenho apego. Então, eu quero agarrar aquilo, quero acoplar naquilo. E uma vez que eu tenho aquilo, agora eu tenho medo de perder. Então, eu quero afastar qualquer coisa que surja como uma tentativa de perder essa esse objeto, essa situação, essa pessoa, etc. A gente precisaria olhar com cuidado também que gostar ou não gostar, que é o fruto do desejo, não traz uma felicidade verdadeira, na verdade. E essa é uma boa coisa para a gente poder olhar, porque o que a gente faz, na verdade, é adiar um pouco com a barriga o fato de que a gente reage como crianças pequenas quando as situações ficam fora do nosso controle. A gente precisa olhar isso com cuidado e ver se isso é verdade ou não. Daí, como fazer, né? Como fazer? Então, nós precisamos mudar um pouco a forma como nossa mente experimenta as situações. Daí, esse é o segredo. Ou seja, as situações ainda acontecem, elas vão acontecer, as situações também estão fora do nosso controle, é interessante que a gente comece a contemplar isso, mas internamente a gente tem uma outra postura. Para a gente poder ter essa outra postura, a gente agora precisa mudar a forma como nossa mente se relaciona com as situações. Então, se nós estivermos com a nossa mente nublada de emoções, nós vamos viver simplesmente no, na montanha-russa de apego e aversão o tempo todo. O tempo todo. Então, qual é o problema da montanha-russa de apego e aversão? É porque parece que tu troca a situação fora e aquilo mudou. Mas na verdade não mudou. Só está abafando a situação, né? Ou seja, toda vez que a gente está nublado em relação às emoções, na verdade a gente está criando mais apego e mais aversão, criando mais esperança e mais medo, criando mais otimismo e naturalmente pessimismo também, criando mais niilismo e hedonismo. Ou seja, isso não nos leva muito longe, né? Mas essa é uma perspectiva de uma mente que está totalmente autocentrada, da mente comum. A ideia é que a gente comece agora a observar recursos na nossa própria mente que estão aí, mas a gente não consegue perceber porque a gente está muito imerso em meio às bolhas que nos arrastam de um lado para o outro. Não é verdade? Por exemplo, agora, exatamente enquanto eu estou falando, provavelmente nossa mente deve estar saltitando de um lado para o outro e isso deixa a gente um pouco mal, né? Pois é. Então agora a gente vai falar sobre 3 dicas para lidar com o apego. A primeira dica é contemplar a impermanência. A segunda é desenvolver a compaixão. E a terceira é reconhecer a essência do desejo e do apego a partir da meditação. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre cada uma delas, né? A primeira, como a gente falou, é contemplar a impermanência. Ou seja, a impermanência ela nem é boa e ela nem é ruim. Ela é simplesmente uma característica da realidade. Por exemplo, se eu tivesse uma maçã que soltasse, todo mundo iria dizer que, olha, a maçã cai. Por quê? Porque a gente experimentou que nessa situação, nessa configuração de a gente estar, se a gente soltar a maçã aqui, dessa altura da minha mão, ela cai. Então, da mesma forma, a gente deveria olhar com cuidado e contemplar que a gente tenta negar
que as coisas mudam. Ou seja, a vida é um fluir, é um fluxo constante, e esse fluir, ele está fora do nosso alcance. Daí, o que é que acontece? Uma boa coisa que a gente poderia fazer para a gente contemplar a impermanência é fazer o seguinte, ó. Pega um lápis ou uma caneta e uma folha de papel. E agora começa a listar objetos, situações, pessoas. Simplesmente começa a listar as coisas que tu diz assim para ti. Olha, isso aqui eu não quero que mude de jeito nenhum. Pronto. Aí vão estar as situações de desejo e apego, onde mais na frente isso vai nos causar sofrimento. Porque essencialmente quando a gente deseja ter esse desejo e apego, a gente está querendo controlar as coisas e tentando ditar o nosso ritmo em relação à vida. Então a vida é muito maior do que os nossos quererismos, né? Quererismo é um tipo de religião perigoso, assim. Então o que acontece? Quando a gente começa a contemplar cada vez mais a impermanência, não é que a gente vai ficar triste ou depressivo. Na verdade, a gente começa a contemplar e ter mais paciência e, naturalmente, a gente diz, como é que a gente poderia, então, se relacionar de outra forma? Então, essa outra forma seria a compaixão. Por quê? Porque como minha mente agora está mais dócil, já que eu não estou compulsivamente de um lado para o outro, eu agora consigo olhar o outro. Eu consigo olhar a situação como ela realmente é, né? E a situação como ela realmente é a compaixão. Por exemplo, nosso bem mais precioso é a base onde a gente estabelece as relações. Como é que andam as relações com nossos amigos, nossos parentes, etc. Daí, ao invés de a gente ficar tentando procurar defeitos, ou julgar, ou tentar ficar procurando agulha no palheiro, a gente simplesmente tenta contemplar a impermanência. Por isso vai nos ajudar a apreciar as situações com o pé no chão. Ou seja, quando nós estamos nas situações, será que a gente consegue olhar a ponta do nosso nariz? Na verdade, por exemplo, o quanto mais a gente conseguir avançar nessa contemplação interna, menos a gente faz atos nocivos, ou seja, a gente diminui o nível de apego e assim a gente começa a se interessar mais genuinamente pelos outros. Nesse sentido, a gente começa a perceber o quão inútil é a gente ficar se debatendo de um lado para o outro nas emoções perturbadoras, né? Como orgulho, inveja, desejo, apego, raiva, carência, etc. Daí, uma forma que a gente poderia, uma outra forma que a gente poderia olhar é justamente quando a gente estiver um pouco mais maduro na meditação, observar a essência dos pensamentos. Então, tu está parado, está meditando, e aí pode ver, quando a gente está em apuros, a gente se sente incapaz de descansar na natureza essencial das emoções. Essa é uma boa coisa, né? Qual é a natureza essencial das emoções? Por exemplo, quando a gente sente saudades, a gente pode dizer que a saudade surge, mas depois ela segue o fluxo dela, né? Então, como é isso assim? Como é que a mente se dá? Como é que a mente se configura nesse lugar? Então, se a gente realmente quiser saber quem a gente é, né, basta olhar mais de perto cada uma das situações. E olhar mais de perto nada mais é do que ver a compaixão de modo incessante. E essa compaixão se dá a partir das 5 sabedorias. Ou seja, a partir da sabedoria do espelho, que é olhar o outro no contexto dele, com os olhos dele, a sabedoria da igualdade, que nada mais é do que se alegrar com a alegria do outro, como se fosse tu naquele lugar onde está sendo oferecido, né? A sabedoria discriminativa, que é ter um eixo positivo, pois inevitavelmente a gente nasce, cresce, morre, e aí, o que é que a gente está fazendo na nossa vida? Né? A gente tem uma vida humana preciosa, a gente pode estar genuinamente se interessando pelas pessoas a partir da lucidez. Depois a gente tem a sabedoria da causalidade, que é o quê? Observar que as nossas ações elas têm consequências, né? E em seguida a gente tem a sabedoria de Dharmata,
que é simplesmente transcender todas as identidades que a gente sustenta sem se dar conta e perceber a nossa essência mais profunda. Daí, essas são as 3 dicas que a gente poderia observar para lidar com desejo e apego, tá? Ou seja, contemplar a impermanência, contemplar que é possível trabalhar com a compaixão, ou seja, as situações são trabalháveis a partir da compaixão, e por fim, repousar na verdadeira essência das emoções e pensamentos a partir da meditação. Então é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, espero ter ajudado e eu fico por aqui, tá? A gente segue conversando. Tchau!